Hoje é dia 25 de junho, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Seja mais uma vez muito bem-vindo às minhas redes sociais. Antes de começarmos o sermão de hoje, me permita te fazer um convite. No dia 11 de julho, nós vamos ter a nossa quermesse online, com delivery de comidas típicas, com live e shows de músicas típicas juninas. Eu vou deixar na descrição aqui deste sermão o link da nossa página da Paróquia Todos os Santos, para você dar uma espiadinha, para você saber como vai funcionar. Aliás, falando na página da nossa Paróquia Todos os Santos, não esquece de curtir a página da paróquia, tanto no Facebook como no Instagram. Não esquece também de assinar o meu podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de curtir esse sermão e de compartilhar nas tuas próprias redes sociais, de deixar o teu comentário, que é muito importante para mim. Obrigado mesmo pelo teu apoio. Deus te abençoe. Uma última coisa antes de começarmos o sermão. Se você puder também, apoie economicamente a nossa Paróquia Todos os Santos. Eu vou deixar também na descrição deste sermão e aqui na lateral o número da nossa conta bancária. Deus te recompense 100 vezes mais. Muito bem, meus filhos. As leituras de hoje nos falam do exílio da Babilônia. E nós já estamos aqui, pelo menos na minha diocese de Campo Limpo, há 3 meses com as missas públicas suspensas. Imagino que em outras partes do mundo a situação seja semelhante. Ouvi dizer que até em algumas dioceses que já haviam retomado as atividades, em algumas foram suspensas novamente, dada a quantidade de mortos diários que ainda temos por conta desta praga chinesa. E é realmente difícil não fazermos uma correlação entre o exílio da Babilônia e esta situação calamitosa que nós estamos vivendo. Porque no exílio da Babilônia o povo ficou privado por 40 anos de oferecer o culto instituído pelo próprio Deus. Bom, é claro que a analogia, eu sei, ela não é perfeita, nós estamos há 3 meses e há uma diferença enorme entre 3 meses e 40 anos. O culto que Israel oferecia a Deus era um culto imperfeito, não é o culto perfeito da missa. E além do mais, as missas elas não estão proibidas. O culto público não está sendo oferecido, mas o culto da Santa Missa é oferecido todos os dias. Aliás, é muito provável que em alguns lugares até com maior intensidade, porque soube que paróquias que não tinham missa diária estão tendo as missas diárias transmitidas. Enfim. Porém, é difícil a gente não fazer uma certa comparação. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado, porque saem notícias de invasão de gafanhotos, de terremotos, de guerras, e a gente fica pensando, será que Deus não está castigando a humanidade? Será que Deus não está realmente nos permitindo viver no fim dos tempos? Bem, como eu disse antes em outras ocasiões, eu realmente não sei. Acredito que não. Porém, é realmente importante tomarmos um certo cuidado para não misturarmos alhos com bugalhos. Aliás, essa mistura de alhos com bugalhos talvez seja o cerne de todo o problema que nós estamos vivendo. Eu vou tentar me explicar melhor. Israel foi castigada à época do exílio da Babilônia por causa das suas transgressões, como as Sagradas Escrituras nos deixam muito claro. E a principal transgressão de Israel foi a idolatria. Israel foi castigado por causa da idolatria. Pois bem,
será que, guardadas as devidas proporções, não estamos caindo no mesmo pecado de Israel, ou seja, a idolatria? Deixando de oferecer as nossas vidas ao Deus verdadeiro e vivendo para os ídolos. O ídolo do dinheiro, o ídolo da fama, o ídolo da vida saudável, etc. O ídolo das ideologias, etc, etc e etc. Será que aquela advertência que Jesus fez no Evangelho não cai como uma luva para a nossa geração? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Será? E aqui eu só estou colocando questões. Mas será que às vezes nós não utilizamos da religião para promover as agendas e interesses pessoais muitas vezes escusos? Utilizamos a religião para promover liberalismo? Utilizamos a opção fundamental dos pobres para promover o socialismo? Sequestramos o discurso religioso e acabamos falando de Deus, mas não vivendo aquilo que Deus nos pede para viver. E aí Jesus nos pede para tomarmos cuidado, porque as pessoas que fazem isso são loucas, são insensatas, e suas casas irão ruir. E o fato é que nós estamos vendo a ruína da nossa sociedade. E talvez tudo isso esteja acontecendo não exatamente por causa de um castigo, porque Deus quer nos provar um ponto, mas porque estamos destruindo aquilo que constituiu a sociedade ocidental, que é o cristianismo, a fé católica. Ao abandonarmos a fé católica, a casa rui. Ao abandonarmos a fé católica, a nossa sociedade entra em ruínas. Então, cuidado para não ficarmos repetindo Senhor, Senhor, mas vivermos de um modo muito diferente daquilo que o Senhor planeja para a gente. Como dissemos ontem, na solenidade da Natividade de São João, a verdadeira grandeza, a verdadeira felicidade da vida consiste em vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós desde o princípio dos tempos. Então, sejamos coerentes, sejamos santos. Deus te abençoe e salve Maria.